Meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Estamos dando continuação aqui na revista do segundo trimestre. Nós estamos agora na quinta lição, né? O título é A Pia de Bronze, o lugar de purificação. Na aula passada nós falamos sobre o altar do holocausto. O altar do holocausto ele aponta para o Calvário, né? Para o Calvário onde foi ali o sacrifício de Cristo Jesus. Queridos, então agora na quinta aula nós vamos ver sobre a pia de bronze, o lugar de purificação, e vamos ver como que o sacerdote usava ali, né, para se lavar. Então nós vamos estar aqui já dando continuação, entrando aqui na revista. Com você, Lívia, agora. Então, nós estamos na lição 5, que tem por título A Pia de Bronze e Lugar de Purificação. Texto áureo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, que se encontra no livro de João, capítulo 15, versículo 3. Verdade prática. A pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. Então, queridos, a pia, ela traz esse símbolo, né, de purificação. E mais na frente nós vamos estar, né, vendo aí passo a passo como que é essa purificação. Os objetivos específicos do primeiro tópico é conceituar a pia de bronze. O segundo tópico, refletir acerca da pia de bronze e sua relação com a limpeza e a pureza espiritual. O terceiro tópico, destacar os dois aspectos dos ritos de lavagem dos sacerdotes. Nós vamos ver aqui qual esses dois aspectos, né, do rito ali, da purificação, da lavagem ali do sacerdote. Vamos... Primeiro tópico, a pia de bronze, a importância da santidade. Primeiro subtópico, a pia de bronze e a água, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 18 e 19. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer a sua santidade e a sua justiça. Queridos, então, entrando aí no pátio do tabernáculo, nós encontramos ali o altar do holocausto, depois, né, encontramos ali agora a pia de bronze, a pia onde era o lugar de purificação. Então, queridos, nós vemos aí que essa pia que ficava ali depois do altar do holocausto, para os sacerdotes se purificar, se lavar, lavar os pés e as mãos, porque não é possível de você entrar diante da santidade de Deus, né, se a gente não entrar pela pureza, pela santificação, porque na verdade o nosso Deus, ele é santo. Segundo subtópico, os sacerdotes e a santidade, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 20. Apresentar-se diante de Deus, sem atentar para a exigência da purificação, poderia custar-lhes a vida. Olha só, entrar diante de Deus ali no tabernáculo, nós estamos falando do tabernáculo, entrar diante de Deus ali, da presença de Deus, sem santidade, sem purificação, era um risco que o sacerdote, né, poderia levar até de chegar a morrer, né? No caso, então tinha que estar levando para Deus, porque Deus, na verdade, Deus, ele é santidade, e ele também nos chamou para que nós sejamos santos, né? Então, para nós chegar a Deus, tem que nos purificar de toda impureza, né? No caso do sacerdote ali, era lavar as mãos e os pés na pia ali para entrar diante de Deus. Terceiro subtópico, a santidade para a vida, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 21. Viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus é a vocação de todo obreiro chamado para a sua obra. Queridos, então nós vemos aí que todo obreiro que é separado para a obra do Senhor, que todos nós, que quando nós chegamos diante de Deus, nós todos já somos um obreiro na obra, na casa do Senhor, na nossa casa, na nossa vida,
já é um obreiro. Então, para quem tem essa vocação, né, tem que chegar diante, né, da palavra de Deus, que a palavra de Deus agora simboliza ali essa pia de bronze, né? Então tem que ser lavado, tem que ser, porque a palavra é que vai nos lavar para nós chegar a essa santidade, né, que Deus quer, no qual a palavra vai refletir em nós essa santidade. Então, diante de Deus, nós temos que entrar com essa pureza, com essa santidade que Ele que nos chamou para ser santo. Então, no primeiro tópico, nós vimos que a pia de bronze aponta para a santidade da vida cristã. Segundo tópico tem por título a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. Primeiro subtópico, a pia de bronze ou cobre entre o altar do holocausto e o tabernáculo. Queridos, é interessante a gente observar que essa lição está falando sobre o tabernáculo, que é a obra redentora de Cristo Jesus, apontando sempre para Cristo, né, na sua obra de sacrifício. E o que nós vemos? Nós vemos que Deus passa para Moisés agora, para ele fazer essa tenda, esse tabernáculo, e quando nós entramos ali no pátio, chegamos agora em frente ao altar do holocausto, do sacrifício, e agora tem a pia de bronze, a pia de cobre, que é o símbolo de purificação, que ela fica entre o altar e o tabernáculo, né? O tabernáculo onde ficava o lugar da santificação. Então a pia, é interessante observar que quando nós entrava ali no pátio, chegava no altar do holocausto, e do altar do holocausto agora tem a pia de bronze, a pia de purificação, que ela fica entre esse altar do holocausto e a tenda da santificação. Então ela fica nesse meio. Todas as vezes que o sacerdote ia entrar ali para se apresentar diante de Deus, ele passava de se purificar, se lavar nessa pia. E hoje nós se lavamos como? Na palavra de Deus. Agora, Lívia, o interessante de nós observar, amados, você que está nos assistindo, mas o porquê que eles precisavam do dia a dia estar fazendo essa purificação, Lívia? Leia para nós o que a revista explica, o porquê que sempre eles tinham que fazer, e nós também, porquê que sempre nós temos que estar se lavando na palavra de Deus, igual o sacerdote ali na pia da purificação. No dia a dia, encontramos-nos vulneráveis às imundícias das obras da carne. Entretanto, temos um recurso divino, que nos purifica e santifica, prefigurado pela palavra de Deus. Então, queridos, é interessante, por que precisaria ali eles se lavar, o sacerdote? É porque nós, no dia a dia, as obras da carne vai nos sujando, nós fica sujo com as obras da carne. E interessante saber, Lívia, amados, queridos, é interessante saber que mesmo se tivesse o pecado e nós não tivesse essa purificação, nós ficava rendido diante do pecado. Quer dizer, nós não tinha força, nós não tinha ninguém que poderia fazer nada por nós. Mas existia o pecado, mas nós não tinha quem poderia nos socorrer. Então, a morte de Jesus, esse sangue derramado na cruz do Calvário, ele nos traz essa força para nos erguer. Mesmo se nós pecar, a Bíblia diz que se o homem cair 7 vezes, todas 7 o Senhor sustentará, né? E mesmo se o homem cair, Deus não deixa você prostrado. Por quê? Por isso é que temos a palavra. Por isso nós temos que estar purificados, porque essas obras da carne, ela pesa sobre nós, ela faz nós ficar rendido diante da fraqueza, diante dos problemas. E aí vem agora a purificação com a palavra e nos coloca forte como um gigante diante dos problemas. O sangue de Jesus quitou a nossa culpa, cuja natureza humana estava condenada a se curvar sempre diante das tentações do pecado. Assim, a palavra de Deus é o espelho que reflete a nossa nova natureza e as obras que devemos praticar com a ajuda do Espírito Santo. Assim mesmo, é o espelho que reflete a palavra de Deus, é um espelho que reflete a nossa vida santa diante de Deus. Segundo subtópico, a lavagem na bacia de bronze. A pia era de bronze polido, fabricado com o espelho das mulheres. Assim, exposta à luz do sol,
A partir da água limpíssima, toda a impureza era revelada no interior da bacia. Essa pia era feita que eles pegaram ali, os sacerdotes pegaram os espelhos das mulheres, né? E fizeram essa pia de bronze. Vamos supor, como é que é esse espelho? Pegaram o espelho ali, é lógico que passou por alguma modificação para poder fazer essa pia que ela brilhava e quando colocava água ela refletia. Então ela refletia na pessoa. Quando a pessoa, o sacerdote olhava dentro da pia, ela refletia aquela pureza nele. Então hoje o que é que reflete em nós? Que reflete como espelho? A palavra. A palavra de Deus, você vai lendo e ela vai te transformando, então vai refletindo a palavra de Deus, vai nos lavando, que nos reflete a Deus essa santidade. Não que nós somos essa pessoa santa, mas a palavra, ela nos santifica, ela nos lava como a água lavava ali o sacerdote. A semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo nos torna limpos das sujeiras do pecado. Então, queridos, a partir desse momento que nós entramos na palavra, que nós entramos diante de Deus, não tem como nós não passar o obreiro, o irmão, a irmã, o jovem, não tem como nós entrar diante do Senhor a não passar pela palavra. Porque se você chegar lá sujo, você não vai ter nenhuma, como diz, você não vai refletir nada diante de Deus. E nós só chegamos limpo pela palavra, que ela faz refletir essa santidade, a palavra que vai refletir diante de Deus essa santidade. Só a palavra de Deus é eficaz para revelar o pecado do nosso coração, expô-lo e removê-lo. Então, queridos, porque a palavra de Deus, a água ali purificadora, aquele espelho, ela refletia o que estava no sacerdote. Quer dizer, se ele tivesse sujo ali, com o rosto sujo, alguma coisa, então quando ele olhasse lá dentro da água, ia refletir nele, ele ia olhar e ver que ele estava sujo. Então ele ia se lavar os pés, as mãos. E agora a palavra de Deus também, ela nos mostra a nossa sujeira. Ela revela para nós que nós estamos sujos. Sujo como assim? Sujo diante do nosso pecado, porque a palavra vai falar no nosso coração e vai mostrar o caminho, porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, né? Ele é o caminho que nos mostra para a salvação. Então, a palavra agora é que nos purifica, é que deixa nós limpos para entrar diante do altar do Senhor. Terceiro subtópico, a pia de bronze e o caráter de juízo. No altar dos holocaustos, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício, cobrindo seu pecado. Nesse sentido, as águas da pia cumpriam a função de limpeza dos sacerdotes que passaram por aquele processo. De igual modo, o nosso Senhor tomou sobre si o juízo que merecíamos. Nesse aspecto, à semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem o poder de limpar e disciplinar nossa vida. Agora, o interessante observar é que essa água, a Bíblia fala lá em João, capítulo 8, a gente não vai ter tempo de ler aqui, mas lá fala que essa água, Cristo é essa água. Ele fala que quem tiver sede, vem em mim beba. Então, ele é essa água. Mas por quê? Porque ele passou pela morte, ele fez esse sacrifício por nós, ele morreu ali na cruz, derramou todo o seu sangue, e agora ele é o que agora? Ele agora é essa água que nos purifica. Mas como assim a água? Não, ele é a palavra. É a palavra que vai entrar dentro do nosso coração quando a gente dá lugar. A palavra vai entrar e vai nos lavar. E aí, com todo esse sacrifício de Cristo Jesus, nós se tornamos livres, né? Livres pela palavra que nos lava. Então, Jesus, essa palavra lá em João 15, versículo 3, ele está falando lá que nós já estamos limpos, lavados pela palavra que já foi dita, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, né? E ali para o sacerdote era água, era a pia. E no segundo subtópico nós vimos então que a pia de bronze remonta à ideia de purificação e de juízo. Nós vemos agora que a pia de bronze, aquela água ali, ela traz uma ideia de purificação, de juízo, quer dizer, tem que estar limpo, tem que estar puro. Muitas das vezes, às vezes nós queremos entrar diante
do altar do Senhor, sem conhecer a palavra, sem ler a Bíblia, de qualquer maneira, tudo bem, só que tinha que lavar. Porque se não qual é o juízo? Se o sacerdote chegasse sujo lá, hein, Lívia, o que aconteceria? Poderia morrer, não é verdade? Poderia morrer. E se nós chegar sujo, sem entrar pela palavra? Quer dizer, eu vou com os meus costumes, com meus hábitos, eu vou do meu jeito, do meu eu, do meu ego, e aí eu vou entrar diante do trono do Senhor, e eu não purifiquei das más atitudes, porque a palavra, ela já está escrita para nós seguir. Nós vimos que lá no altar, a gente entregou o sacrifício, né? Entregou o sacrifício, e agora nós vamos chegar para purificar. Mas e aí, se você entregou seu sacrifício, você, né, jejuou, consagrou, orou e tudo, mas aí, se você não purificar agora, aí ficar toda a vida suja, né? É verdade? Então era assim o sacerdote, entregava o sacrifício, mas agora tinha que se lavar para poder entrar diante do trono de Deus, do altar, porque senão ele poderia morrer. Então nós também temos que nos purificar da má consciência, dos maus pensamentos, né? E para poder, essa é a purificação que a palavra vai fazer na nossa vida. Sendo assim, hoje é inaceitável que o ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra da regeneração, como está escrito no livro de João, capítulo 13, versículo 10. Olha só como que diz aí. Então, se nós vamos ser um obreiro, vai ser aí, né, um ministro da palavra, um louvor, você que louva, você que toca na obra do Senhor, aí você tem que passar pela purificação. Não tem como. Se você não entrar pela palavra, não se lavar de tudo, nós podemos querer trazer impureza para dentro da obra do Senhor, né? E aí é perigoso tanto morrer nós, como as pessoas que vão seguir a gente. Então, nós temos que passar por essa obra de purificação. Amém, amados? Terceiro tópico, 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Primeiro subtópico, a lavagem completa. Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar as mãos e os pés, significado por uma obra regeneradora. É preciso que os obreiros do Senhor tenham experimentado uma limpeza completa da alma e da mente. É preciso nascer da palavra e do Espírito. Queridos, vamos entender como eram os 2 ritos dos sacerdotes. Primeiro, ele era uma lavagem completa, né? Nós temos que se lavar completo da palavra de Deus. Não pode ser lavado em parte, né? Tem que ser lavado completo, não pode deixar uma parte estando sujo, né? Então nós temos que buscar isso na palavra. E a segunda era constante, progressiva. Quer dizer, uma coisa é você ser lavado completo e a outra é ser constante na palavra de Deus, né? Não é lavei aqui agora e pronto, larguei a Bíblia aqui, li e pronto, não vou ver mais, não vou ler mais. Não, lá o sacerdote era sempre uma lavada completa e sempre constante. Então nós temos que nos lavar da palavra, lendo, e depois constantemente estar buscando essa purificação, essa santificação na palavra de Deus. E o terceiro subtópico, ele vem trazendo uma conclusão tanto a respeito das primeiras lições quanto dessa lição. Então, à luz de tudo quanto temos estudado até aqui, devemos assimilar algumas lições apreendidas até o presente momento. Primeiro, sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos livrou da pena do pecado. Segundo, sobre a palavra. A palavra de Deus revela quem somos. E o terceiro, sobre a limpeza espiritual. Uma vida irrepreensível é prioritária e absolutamente necessária. Então, queridos, nós vemos aí que uma vida em santidade é necessário para todo cristão. Todo cristão que preza mesmo, né, tem que estar sempre nessa santificação. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e até a próxima aula. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe aí com os amigos. Paz, queridos!